Bom, nós vamos fazer essa questão que fala sobre o teorema linear de Thales, tá certo? E esse teorema precisa ser alicerçado em paralelos. Então vamos fazer a leitura aqui. Para melhorar a qualidade do solo, aumentando a produtividade, em uma fazenda é feito rodízio entre as culturas. Com essa finalidade, a área produtiva da fazenda foi dividida em 3 partes conforme a figura. Então você vê aí, milho, soja e pasto. Considere que os pontos A, B e C estão numa mesma reta. Quando ele fala alinhados, quer dizer que estão numa mesma reta. Aqui também os pontos H, G, F e E estão numa reta. E os segmentos que tem aqui, o AG, o BG, CF e DE, são 2 a 2 paralelos entre si. Tá certo? Nessas condições, ele pede para você calcular o valor do segmento GF, que é este aqui. Ele também te deu como medidas que a B é 500 metros, que BC são 600 metros, que CD são 700 metros, e ainda te informou que esse tamanho aqui, ó, tá vendo? HE mede 1980 metros. Legal? Bom, então, gente, eu vou virar a figura para que você consiga perceber de uma maneira um pouquinho mais clara, tá certo? Dá licença, virou, tá vendo? Aqui nós temos o teorema de Thales, o teorema linear de Thales, né? E por que é aqui, professor? Porque aqui nós temos as paralelas, olha só. Essas medidas são as paralelas. E aí você deve lembrar da pré-aula que para você fazer o teorema de Thales, você seleciona 2 segmentos de uma paralela e na mesma ordem seleciona 2 segmentos na outra paralela. Legal? Então, vou virar. Bastante atenção aí. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar o segmento X, tá vendo? Que é o do meio. E depois eu vou pegar o segmento total, que é 1980. Beleza? E o mesmo eu vou fazer na outra transversal. Então, repare aqui, ó. Se eu escolhi o do meio, eu tenho que escolher o do meio aqui também. 600. E se eu peguei o segmento total, que é 1980, aqui também é necessário pegar o segmento total. Que nesse caso vai ser 500 mais 600 mais 700, ou seja, 1.800 metros. Pronto. Agora aqui dá para fazer o cálculo. Beleza? É possível simplificarmos aqui, né? O 600 e o 1.800. Aqui dá 1 e aqui dá 3. Não é isso? Passa esse 3 multiplicando aqui. E o 1980 multiplicando lá. Então você vai ter 3x 1980 vezes 1, 1980. Então o x nada mais é do que 1980 dividido por 3. O x é 660 metros. Legal? Então eu peço para que você olhe as alternativas e, por gentileza, assinale a alternativa que apresenta 660 metros. Beleza? Tranquilos? Então tá bom, nós vamos fazer a próxima questão. Dá licença, vamos trocar uma questão da prova da PUC. Vamos dar uma olhada na questão? Essa questão diz o seguinte: ABC é um triângulo retângulo em B. Então aqui no vértice B tem um ângulo de 90 graus, né? AD é bissetriz do ângulo CAB. Turma, CAB tá aqui, ó. Então se é uma bissetriz, quer dizer que esse ângulo aqui, tá vendo? O ângulo CAB foi dividido em 2 partes. Nós vamos chamar aqui de alfa e aqui de alfa, tá?
sabemos que AB mede 1 e que BD, que é esse tamanho aqui de baixo, mede meio. Tá vendo? Ele fala quanto vale o segmento BC. BC é tudo isso. Legal? Como ele disse em bissetriz, nós vamos tentar resolver esse exercício utilizando o teorema da bissetriz interna. Então, para isso, eu vou colocar aqui um tamanho X. E aí vocês devem perceber que o segmento BC, que é o solicitado no problema, tá vendo? Vai ser X mais meio. Então, ó, muito cuidado, porque às vezes você acha o valor de X e pensa que acabou o problema, hein? Ele quer BC, BC é X mais meio. E, inevitavelmente, eu vou precisar de mais uma letra, que é o Y aqui, que é a hipotenusa do triângulo ABC. Legal? Vamos virar a nossa figura para ficar um pouco mais fácil para vocês identificarem. E nós vamos usar o teorema da bissetriz interna. Vamos puxar pela memória. O teorema da bissetriz interna diz que quando você traz uma bissetriz, ela divide o lado em dois segmentos. E esses dois segmentos são diretamente proporcionais, olha só, aos lados que compõem o ângulo que ele passou a bissetriz. Ou seja, meio está para 1, assim como o X está para Y. Virando novamente, nós vamos trabalhar aqui com o teorema da bissetriz interna, o TBI. Só que já fica pensando que eu vou precisar de uma outra equação, tá? Porque eu tenho duas incógnitas, o X e o Y. Então vamos lá. Meio está para 1, assim como o X está para Y. Tá? Aqui a gente pode multiplicar em cruz, né? E você vai tirar uma relação entre essas duas incógnitas, né? X vezes 1 é X. Meio vezes Y. Né? Aí eu passo esse 2 multiplicando para lá. Pronto. Tirei uma conclusão interessante, que o valor do Y é o dobro do valor de X. Tá certo? Mas como já havia mencionado, eu preciso de mais uma equação. E de onde vai surgir essa outra equação? Essa outra equação vai surgir do teorema de Pitágoras. Falei, professor, mas eu não estou enxergando. Falei, eu vou fazer um desenho na folha seguinte para que você enxergue de maneira mais clara. Tá vendo? Sabe esse triângulo aqui? Eu vou redesenhá-lo. Tá bom? Então não esqueça dessa situação aqui que eu vou usar, ó. Y igual a 2x já entra na minha resolução, tá bom? Olha só. Vou deixar aqui marcadinho que já ele vai ser útil. Então virou a página. Vamos desenhar o triângulo novamente. Aqui. O triângulo que nós vamos desenhar. Quais são as medidas dele? Bom, aqui era BC, aqui era A, né? Aqui era 1, aqui você deve lembrar que é X mais meio, e aqui era o Y. Então nós vamos de Pitágoras. Né? Y ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais x mais meio ao quadrado. No lugar do y eu vou trocar, lembra? 2x. 1 ao quadrado é 1. E aqui fica esperto, você tem que fazer o trinômio do quadrado perfeito, que é quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. 1 meio ao quadrado é 1 quarto. Ó, simplifica esse boy com este. Não é isso? Aqui vai passar o quadrado por 2, fica 4. E por x, x ao quadrado, igual
A1 mais x quadrado. Aqui, ó, simplificou. Mais x mais 1/4. Vamos levar todo mundo para o lado de lá? Tá vendo esse x quadrado? Ele vem para cá menos x ao quadrado. Então vai ficar 3x ao quadrado menos x. Aqui só uma coisinha, tá vendo esse 1 mais 1/4? Eu vou deixar aqui só para tirar o MMC separadinho para você entender, tá bom? Então ficou 3x quadrado menos x. Quando você tira esse MMC, dá 5/4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3x ao quadrado menos x menos 5/4 igual a 0. Então tem que fazer delta. Como você está com uma videoaula, às vezes você pode parar, fazer o delta e depois comparar com o meu, tá? Eu vou colocar aqui, ó, b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 3, vezes o c, que é menos 5/4. Então você pode simplificar esse 4 com este, né? Esse delta, turma, vai dar mais 15 com 1, 16. Então eu vou trazer para cá, ó. Então quem vai ser o x? X vai ser menos b, 1, mais ou menos raiz de 16, que é 4, sobre 2 vezes o a, é 6. Então aqui você vai chegar que o x pode ser 5/6 ou menos 3/6, que por motivos geométricos não vai servir. Ah, então a resposta x 5/6. Não, o problema não é esse, o problema é que ele não quer x. O que o exercício quer é BC. E BC é x mais meio. Olha a armadilha do exercício. Então, cara, BC vai ser 5/6 mais meio. BC será, tirei MMC, 2, 3, né? Vai dar 8/6. BC mede 4/3. Peço a gentileza que vocês anotem a alternativa correta, tá certo? Verifiquem se vocês entenderam. Às vezes volta para ver alguma passagem, tá certo? E é isso, turma. Essa é a resolução desse exercício da PUC. Bom, pessoal, eu achei interessante colocar mais 2 questõezinhas para completar essa aula de teorema linear de Tales, né? E aí, esse aqui é uma questão extra que eu trouxe. Vocês podem aí parar o vídeo, anotar, né? É mais fácil do que uma live. Então vamos lá, ó. Um ponto P divide internamente o segmento AB na razão 2/3, ou seja, AP por PB é 2/3. Se AB é 30 centímetros, calcule os comprimentos de AP e de PB. Então vamos montar um desenho, né? Por exemplo, algo nesse sentido aqui. O tamanho de AB ele forneceu, é 30 centímetros. E aí você tem um ponto P, tá certo? Que é interno, então ele está entre o A e o B, que eu vou pôr aproximadamente aqui. Não tenho muita certeza de onde fica. E aí, a proposta é o seguinte, eu vou chamar o primeiro segmento de X, e o segundo segmento vai ser o total, que é 30, né? Menos X. Okay. Então, aplicando a proporção dada, AP X está para PB 30 menos X
E isso tem que ser igual ao 2/3, que é aquele K que nós vimos na pré-aula. Né? Então agora você multiplica aqui e aqui. Então você vai ter 3x. E aqui o 2 passa multiplicando, fica 60 menos 2x. Não é isso? Traz esse menos 2x para cá, fica 5x é igual a 60. Não é isso? X é 60 dividido por 5, x é 12. Certo? Tranquilos? Então, diante desse cenário, a gente pode concluir que AP, vamos por aqui, ó, AP mede X, então AP é 12 centímetros, e PB 30 menos X, 30 menos 12, ou seja, 18 centímetros. Legal? Então eu achei interessante colocar uma questão extra, porque na apostila não tinha nenhum tema desse, porém no caderno de tarefas vocês vão se deparar com esse tipo de exercício, tá bom? Mais um extra, em cima de mais um tema que não tem no apostila Hexa, mas tem no caderno de tarefas. Olha só, este aqui, também dá uma parada para vocês anotar no caderno, com calma, tudo certinho. Esse aqui é o seguinte. Ele diz para você que na figura abaixo, AD é uma bissetriz. Agora, repare vocês que AD é uma bissetriz do ângulo de fora. Lembra? Do ângulo externo. Aí você fala, mas como é que eu sei que é do ângulo externo? Porque você tem um triângulo aqui, cara. E esse ângulo que está destacado foi obtido quando você prolonga o lado. Tá vendo? Ó. Olha o ângulo externo aqui. Ó. Beleza? Então isso aqui é uma bissetriz externa. Ótimo. Ele pede para você calcular o valor de x. Então, primeira coisa, esse segmento todinho aqui vale quanto? Ele vale 6 mais x. Então, dá uma olhada nas suas anotações, veja lá. Vamos ver como é que fica a aplicação do teorema da bissetriz externa. Ó. Desse jeito, lembra? O segmento todo 6 mais x está para 10. Assim como o x está para 5. Vamos montar aqui? Olha lá. Ó. 6 mais x está para 10. Aqui que você está usando, professor? Vamos colocar aqui, ó. Estou usando o TBE. Teorema da bissetriz externa. 6 mais x está para 10, assim como x está para 5. A gente pode simplificar esse 5 e esse 10. Então você passa aqui, ó, 2x é igual a 6 mais x, certo? Traz esse x para cá. Subtraindo, x igual a 6 centímetros. Então, o que nós fizemos? Né? Pegamos o total está para 10, assim como esse primeiro pedacinho está para 5, e aplicamos o teorema da bissetriz externa. Tá certo? Então, com isso, a gente consegue completar a apostila com 2 questões extras, abordando todos os temas. Né? E aí, para fechar, muito importante, que você anote a tarefa para você poder se exercitar e saber se de fato conseguiu entender ou não. Né? Uma outra coisa importante, estamos aí no WhatsApp, se precisar perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, entre em contato conosco, tá certo? Então até a próxima live, nas próximas semanas, e qualquer coisa nos procure. Um abraço a todos.